Olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui no Musculação mais uma vez para a gente estar trocando uma ideia, falando aí sobre dois temas muito importantes, a hipertensão e o câncer. Pessoal, hoje essas duas situações, tanto as doenças cardiovasculares quanto as neoplasias no Brasil hoje, elas, o que faz com que as duas cresçam muito hoje dentro da população nacional é o crescimento epidemiológico demográfico, ou seja, as pessoas hoje vivem mais, muito mais do que antigamente, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles atingem um tempo de vida muito maior do que há 30 anos atrás. Então, isso favorece com que ambas as doenças tendam a crescer hoje no Brasil, tá? Esses dois perfis, esses dois quadros de doenças, as doenças cardiovasculares e as neoplasias, elas são doenças que elas têm que nós chamamos de uma coprevalência, ou seja, tanto fatores de risco possam aumentar a doença cardiovascular, também podem aumentar as neoplasias. Por exemplo, o tabagismo, a obesidade, a diabetes, o sedentarismo, o alcoolismo. Então, todos esses são fatores que potencializam, são fatores que aumentam a chance de você desenvolver doenças cardiovasculares, assim como também aumentam a chance de você desenvolver doenças neoplásicas, tá? O que é interessante, por que a ideia de fazer esse vídeo? Porque é o seguinte, pessoal, antigamente, antes de entrarem com as medicações específicas da quimioterapia, que nós chamamos aí de inibidores da angiogênese, os pacientes que desenvolviam câncer, eles também poderiam desenvolver hipertensão, tá? Mas a chance de desenvolver hipertensão que eles tinham era a mesma de qualquer pessoa que não tinha a neoplasia, que não tinha o câncer, tá? Uma vez que começou-se a desenvolver essas medicações, esses inibidores da angiogênese, que nada mais são medicações que é ministrada aos pacientes que desenvolvem câncer dentro da quimioterapia, observou-se que os pacientes começaram a apresentar grandes índices de hipertensão. E aí, além do tratamento do câncer, também precisou tomar devidos cuidados com a hipertensão desses pacientes, com o aumento da pressão arterial desses pacientes. Então, pessoal, o National Institute Cancer nos Estados Unidos, ele tem um critério para avaliar como que as pessoas que têm câncer e desenvolvem hipertensão, como que é o desenvolvimento dessa hipertensão dentro da patologia, dentro da doença, tá? Baseado nisso, eles têm um critério específico que chama-se CTC, que é o Common Toxicity Criteria, que ele vai avaliar a gravidade da lesão, a toxicidade da lesão e principalmente como que vai ser o manejo dessa lesão, ou seja, como que eles vão trabalhar essa hipertensão dentro do câncer, tá? Os valores de pressão hoje, um paciente que tem câncer, um paciente hipertenso que tem câncer, é o mesmo para pacientes que só tenham a hipertensão, ou seja, é considerado hipertenso aqueles pacientes que têm uma pressão arterial acima de 140 por 90, tá? Aqueles pacientes que têm 130 por 80 até 140 por 90, nós consideramos pré-hipertensos, e os de 130 por 70 abaixo, nós consideramos normal, ok? Então, assim, uma vez que foi diagnosticado esse paciente com câncer, que ele tem hipertensão, começa a se fazer um monitoramento em todos os ciclos da quimioterapia, tá? Então faz um monitoramento antes, durante e depois do ciclo e 1 hora após o ciclo, para ver como que a pressão desse paciente passa, tá? Uma vez avaliando essa pressão e o paciente estando com essa pressão em níveis abaixo de 14 por 9, ele não é considerado hipertenso. E aí o controle da pressão vai ser feita normalmente dentro das reavaliações com o próprio oncologista ou até mesmo com o cardio-oncologista. Ok? Então, pessoal, uma vez que a pessoa ela foi diagnosticada com hipertensão e câncer, o tratamento vai ser exatamente o mesmo daquela pessoa que apenas tem a hipertensão, tá? Então a gente vai identificar os fatores aos quais ela pode ter desenvolvido a hipertensão, né? Avaliar o estilo de vida dessa pessoa, ver as comorbidades, entender como que essa pessoa vive, como que ela faz, avaliar o sedentarismo, avaliar o tipo de atividade física, avaliar a alimentação, que são coisas que nós fazemos no dia a dia para o paciente hipertenso,
né? E a possibilidade dela ter alguma lesão, uma presença, uma ausência de alguma lesão de órgão-alvo que possa vir piorar o quadro de hipertensão dela, tá? Então, assim, uma vez entendido isso, identificado feita essa avaliação com o paciente, o cardiologista vai começar a ministrar a medicação correta para que possa fazer o controle da pressão e, ao mesmo tempo, controlar o desenvolvimento da doença, controlar o desenvolvimento do câncer, tá? Outro dado importante que a gente tem que descrever aqui, segundo a primeira diretriz brasileira de cardio-oncologia, uma vez que você consegue controlar a hipertensão, que você consegue controlar eventos adversos cardiovasculares que possam desenvolver com esse paciente ele evolui muito dentro do tratamento. Por quê? As dosagens de quimioterápicos, você consegue ministrar as dosagens recomendadas, as dosagens máximas a esse paciente. E aí a gente consegue controlar o desenvolvimento, o crescimento do tumor e com isso minimizar o desenvolvimento da doença e principalmente melhorar a qualidade de vida do paciente que está recebendo essa quimioterapia e aumentar a sua longevidade, tá? Então, se você controla a pressão, controla de eventos cardiovasculares, o desenvolvimento da neoplasia, o desenvolvimento do câncer, ele é muito menor e o controle da doença é muito maior. Então, pessoal, pensando em medicamento, né, sabe-se hoje que os pacientes hipertensos que têm câncer, os melhores medicamentos que evoluem pensando na hipertensão, pensando no controle da hipertensão, serão os IECAs, né, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e os BRAS. Ambos os grupos de medicamento, eles conseguem controlar muito bem a pressão e principalmente minimizar o desenvolvimento do tumor, porque eles agem em áreas onde se tem microcirculação, eles inibem a microcirculação de algumas áreas, eles diminuem a ativação da bradicinina e principalmente aumentam a liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador, que é um controlador da pressão, tá? Muitos pacientes hipertensos tomam esse tipo de medicamento e eles são considerados de primeira linha para esse tipo de hipertensão associado ao câncer, tá, gente? Pensando na medicação, claro, procure o seu cardiologista, procure o seu cardio-oncologista, tá? Hoje em dia tem essa especialização, tem essa especialidade médica, o cardio-oncologista, que ele vai cuidar tanto do seu coração, da sua hipertensão, da sua doença cardiovascular, como do processo de desenvolvimento dessa neoplasia que você está apresentando, tá bom? Outro profissional importante procurar é um nutricionista. Ele vai te ajudar a montar uma dieta correta, baseada em alimentos, em substratos que são importantes para o seu metabolismo, que são importantes para o seu corpo, tá? Muitas vezes você acaba perdendo alguns deles e precisa ser reposto com alimentação, com suplementação, tá bom? Uma vez controlado o tumor, controlado a neoplasia, muitos médicos, tanto cardiologistas quanto oncologistas, eles indicam algum tipo de exercício, algum tipo de atividade ao paciente, tá? Então procure um fisioterapeuta especializado em oncologia, em cardio-oncologia, em cardiologia, procure um educador físico especializado nessas áreas também, tá? Para que eles possam montar uma série de exercícios que vão te ajudar muito no controle da sua doença, tá? E principalmente melhorar a sua qualidade de vida, tá te dando mais disposição, te dando mais flexibilidade, te dando mais facilidade para você realizar as suas atividades de vida profissional e as suas atividades de vida diária em casa, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado e conto com vocês aqui sempre na musculação para que a gente possa estar conversando, trocando umas figurinhas a respeito de qualquer doença ou desenvolvimento de doença que venham afetar aí tanto a sua parte cardíaca quanto a sua parte da sua pressão arterial, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos.